Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero fazer um vídeo, conversando aqui, explicando para vocês o que é o tratamento homeopático individualizado, tá? Explicar inicialmente, pessoal, que esse é um termo que meio que eu que inventei, tá? Se pensarmos, tradicionalmente, é meio que uma redundância eu falar tratamento homeopático individualizado, tá? Porque tradicionalmente todo tratamento homeopático ele precisa ser individualizado, ou seja, eu preciso adequar a sintomatologia do paciente e o paciente, as características do paciente, à medicação que eu vou aplicar para ele, que eu vou prescrever para ele, tá? Então isso é um pouco redundante, mas eu formei, criei esse termo, essa nomenclatura, para ficar mais fácil, digamos assim, de explicar para a pessoa, para as pessoas, um pouco, além de tirar algumas dúvidas, além de facilitar a comunicação lá no Instagram, onde vem muitas perguntas para a gente, sempre quando a gente põe as caixinhas de pergunta, mas também aqui para vocês, para que a gente facilite, para que seja mais fácil explicar do que a gente está falando, Só que esse é um termo, como eu falei, um pouco redundante, porque isso já é próprio, uma característica própria da homeopatia. Contudo, por que isso é necessário? Por que é necessário? Por que é necessário que você montou esse termo? Você sempre usa esse termo. Para que, porque, atualmente a homeopatia ela tem uma série de escolas, uma série de modos de aplicação, modelos de aplicação e até mesmo protocolos de aplicação. Pode parecer uma coisa bastante contraditória, de certo modo porque a homeopatia ela é exatamente o oposto de um protocolo, Não tem como ter um protocolo porque ela é exatamente específica para a pessoa e para o modo como a pessoa produz a doença, produz a sua enfermidade. Então, só que hoje em dia a homeopatia ela é utilizada de formas bastante diferentes e é empregada segundo certos modelos que são, sim, bastante diferentes do que quando ela foi fundada e pelos alunos ali do fundador, do Dr. Hahnemann. Então a coisa foi bastante alterada, não diria que foi alterada, mas abriu-se, vários outros tipos de modos de emprego, modos de aplicação, de promoção, de usos dos medicamentos homeopáticos. Então a gente sempre tem que utilizar, eu geralmente sempre utilizo, quem me segue lá no Instagram sabe que sempre muitas perguntas eu respondo, olha, para isso daí eu indico o tratamento homeopático individualizado, Basicamente, o certo só seria falar tratamento homeopático, Porque o tratamento homeopático em si já tem que ser individualizado, já tem que ter as características da pessoa e da doença, tá? Esses vídeos também, pessoal, esse vídeo especificamente e alguns outros, eu quero fazer falando aí mais um pouco com meus pacientes, Eu percebo uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem realmente o que a gente está tentando fazer, o que é de fato esse negócio de homeopatia, esse tratamento homeopático realmente, e por conta disso é mais fácil que eu vá colocando alguns vídeos aqui específicos, do modo como eu emprego a homeopatia, que basicamente é o modo tradicional, para que as pessoas comecem a entender, para que também eu possa entregar esse material para os meus pacientes, falar, olha, eu estou falando disso aqui, olha, nós vamos fazer deste modo aqui, tá? Então esse e alguns outros vídeos que eu vou fazer também são com esse objetivo, mas também para o público em geral, para que as pessoas entendam, a homeopatia, tradicionalmente, ela sempre foi feita somente segundo esse modelo, ou seja, um modelo onde eu preciso, onde é necessário eu fazer uma avaliação da sintomatologia e do paciente para empregar uma medicação. A homeopatia, na sua estrutura básica, ela necessariamente precisa ser feita dessa forma, tá? Claro, essas variações nos modos de emprego, nos modos de uso, já se iniciaram até mesmo ali nos tempos de Hahnemann, eu já tratei essa doença aqui num outro paciente com tal remédio, deu muito certo,
então eu vou pegar esse mesmo medicamento e vou dar para esse outro paciente aqui que está com a mesma doença, está com o mesmo diagnóstico, né? Então, esse é uma variação já da homeopatia que já acontecia na época de Hahnemann e hoje, então, né, nem se fala. É que tradicionalmente, né, a gente poderia dizer que é um tipo de erro, um tipo de digamos, saída, né, ali realmente do que realmente é a homeopatia tradicional, porque você deixa de captar, né, você deixa de colher a sintomatologia do paciente do modo como de fato ele sente. Ah, Léo, mas não é o mesmo diagnóstico? Não é rinite, né, não é gastrite? Por que eu preciso de uma sintomatologia? Se o diagnóstico é o mesmo, então a sintomatologia é a mesma? Não. Na verdade, a homeopatia ela enxerga uma série, né, um campo muito mais amplo de sintomas do que a sintomatologia que a gente usa para dar um diagnóstico. Então, tudo bem, os dois têm gastrite, só que uma gastrite piora na hora que ele acorda e o do outro cara que piora quando ele vai dormir. Isso é uma sintomatologia que já é totalmente diferente. Já é uma modalidade do sintoma, ou seja, é a piorar, a agravação desse sintoma que é da gastrite. Ah, tudo bem, são gastrites, mas elas se estão, né, elas se promovem, ou seja, elas estão no organismo daquela pessoa de jeitos diferentes, tá bom? Ou seja, aquela pessoa sente e promove essa patologia de uma maneira diferente uma da outra. Por isso que a medicação, obviamente, tem que ser diferente. É por isso que aí entra a homeopatia. A homeopatia ela é feita nesse modelo de, olha, eu preciso averiguar essas questões, essas nuances, esses pormenores, essa sintomatologia que os alopatas não olham. Ou seja, para o alopata isso tem importância nenhuma, né? É o horário que dói, com o que melhora, com o que piora, daí não faz diferença. Por que começou, tudo mais. Isso são coisas próprias da homeopatia, né? Então, quando eu falo, pessoal, tratamento homeopático individualizado, a gente fala disso, de pegar o paciente e realmente fazer uma relação entre a sintomatologia dele e as características desse paciente com a medicação, tá? Ah, então sempre vai ter que haver uma consulta? Sim, mas não necessariamente precisa ser uma consulta de 1 hora, de 2 horas. Se eu for fazer isso numa doença aguda, tem que ser uma consulta muito rápida, tem que ser uma investigação ligeira, né, para achar essa medicação e logo já aplicar nesse paciente. Então, isso claro que sempre vai ser uma consulta, mas não naquele modelo para doenças crônicas. Para doenças crônicas eu vou utilizar uma consulta, né, inicial muito mais longa, porque é mais uma infinidade de outras coisas que eu preciso olhar. Diferentemente de uma doença aguda, que são poucas coisas, que é uma coisa mais objetiva, mais visível, que eu preciso utilizar, que eu preciso olhar e relacionar com a medicação, ou seja, vai ser muito mais rápido, tá? Só que tudo, a gente precisa do quê? Individualizar. A gente precisa fazer essa individualização, esse relacionamento dos sintomas com a medicação, para ver se qual é o medicamento mais adequado, tá certo? Então, quando a gente fala tratamento homeopático, e quando eu falo tratamento homeopático individualizado, eu estou me referindo a isso, a esse tratamento onde a gente vai adequar de fato o medicamento ao paciente, ao modo como o paciente está fazendo a doença, a sintomatologia mais específica, as nuances mais características daqueles sintomas, tá bom? Como você bem pode perceber ao seu redor, a homeopatia ela é utilizada de muitas outras formas também. A gente tem os complexos, né? A gente tem as formulações prontas, a gente tem os homeopáticos industrializados, mas aqui a gente está falando de uma homeopatia tradicional, né? No modo realmente do emprego tradicional, que é fazer essa individualização do paciente, tá bom? Então, esse é o modo como eu aplico, como eu promovo a homeopatia,
para os meus pacientes, tá? É claro que aqui na farmácia, que é um atendimento mais balcão, um atendimento de pessoas que muitas vezes não querem saber de ter um atendimento, não querem ter uma consulta, é claro que aí a gente consegue também utilizar outras formas de aplicação da homeopatia. E aí depende, claro, do paciente, né? Muitas, na verdade, a grande maioria das pessoas não querem passar por uma consulta, elas querem somente aquela coisa, digamos, meio alopática, ou seja, olha, eu estou com isso, me dá alguma coisa para isso e ponto final, e não me enche o saco. Então, é claro que nesses casos a gente consegue também empregar outras formas, né, de emprego da homeopatia, de promoção da terapêutica homeopática. Só que quando a gente fala de homeopatia tradicional, de homeopatia mesmo, né, com H maiúsculo, a gente está falando disso. A gente está falando de realmente fazer um tratamento onde eu vou adequar o medicamento à pessoa, à doença da pessoa, ao modo como essa pessoa produz a patologia dela, tá? E aí sim, nesse caso, entra todo aquele escopo, né? Todo aquele acompanhamento, todo aquele processo onde a gente vai fazer uma avaliação, onde tem um prognóstico, onde eu vou avaliar realmente se o medicamento está adequado, está tendo algum efeito, está tendo o efeito esperado, necessário, adequado, tá? Não adianta eu dar o remédio e, né, volta daqui um mês, volta daqui 2 meses e aí a gente vê. Isso é coisa para alopatia, né? Isso não é coisa que faz parte do tratamento homeopático individualizado, do tratamento tradicional da homeopatia, porque a gente precisa sempre averiguar pela reação do paciente se o medicamento está adequado, se o medicamento está gerando efeitos que a gente espera que sejam os efeitos que sejam corretos, né? Não pode gerar efeitos que sejam ruins, tá? Então tem tudo isso. Então, tudo isso engloba o tratamento homeopático individualizado. É por isso que eu falo que a homeopatia que de fato cura, né? A homeopatia pode, as pessoas perguntam muito lá no Instagram, né? A homeopatia trata isso, cura aquilo, cura isso, cura não sei o que, tal. A homeopatia ela tem a capacidade de tratar qualquer coisa, por quê? Por causa do tratamento homeopático individualizado, que é só eu individualizar a sintomatologia e aplicar a medicação, tá? Agora, precisa ser feito uma individualização. E as pessoas perguntam, eu vou ficar curado? O tratamento homeopático cura de fato? Sim, cura se for empregado, se for promovido segundo esse modo tradicional, tá? Isso é uma questão, pessoal, que é bem óbvio, assim, não posso dizer que é óbvio, mas que é bem certa, tá? É bem certo a gente dizer que a única homeopatia que cura de fato é a homeopatia que é individualizada, que é feito sob o tratamento homeopático tradicional, que é onde eu vou realmente individualizar e relacionar o meu medicamento com as características do paciente e da sintomatologia que esse paciente tem, tá? Se não for desse jeito, a cura verdadeiramente homeopática não vai existir. Pode ser que até a sintomatologia desapareça, pode ser que melhore bastante, mas a cura segundo o modo homeopático de entendimento de cura, ela não vai acontecer, tá bom? Ela só vai acontecer mesmo quando a gente faz esse modelo de tratamento, tá? Então, a homeopatia pode curar o meu problema? Olha, pode, mas aí a gente tem que seguir esse caminho aqui, tá certo? Claro que aí a gente vai ter pequenas variações, dependendo do caso, dependendo do paciente, tudo mais e tal, mas é isso, tá? Pessoal, por esse vídeo é isso, eu queria explicar mais, deixar mais assentado aqui para vocês o que é, né, do que a gente está falando, o que eu falo quando eu quero dizer tratamento homeopático individualizado para vocês, tá? É isso, tá? É de fato o tratamento homeopático, o modo como ele foi, né, criado, inventado, né, formulado por Dr. Hahnemann para de fato atender qualquer doença, qualquer problema de saúde de qualquer pessoa, tá bom? E também possibilitar essa cura homeopática, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por todos que assistirem. Fiquem atentos, porque aí eventualmente eu vou soltar um ou outro desses vídeos, né, para explicar também um pouco dessas questões que é o modo como eu faço com meus pacientes, que é o modo
tradicional, que é o modo de sempre, na verdade, né? Então, é isso, tá bom? Fiquem atentos aí. E aí, deixa aí a sua avaliação no vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.